Eu expus o caso do meu pai na festa de 25 anos de casamento, porque me chamaram de fracasso disfuncional e minha irmã, a filha dourada, não me convidou. Agora toda a minha família me culpa por arruinar a vida deles. Então, eu, mulher 24 anos, recentemente expus o caso do meu pai na festa de aniversário de 25 anos de casamento dos meus pais simplesmente porque não fui convidada. E agora minha família me odeia porque acha que eu os humilhei por vingança. Eles não estão totalmente errados, mas eu tenho meus motivos. Primeiro, eu não fui convidada porque foi minha irmã, a filha dourada que me odeia, quem organizou tudo. Ela tem 22 anos e não tem diploma ou experiência. Mas meus pais ainda assim decidiram investir nela para que ela pudesse começar seu negócio de gerenciamento de eventos. Pelo que sei, foram basicamente os amigos dela e alguns poucos parentes que a contrataram para pequenos trabalhos no último ano. Então, esse era o primeiro grande evento dela. E ela me odeia. Sempre odiou. Então, obviamente, não me convidou. Quando uma das minhas primas, com quem sou próxima, me perguntou o que eu usaria na festa, foi aí que percebi que não tinha recebido o convite. Quando confrontei meus pais, eles me disseram que os convites tinham sido decididos pela minha irmã, mas que até eles achavam que não era uma boa ideia eu estar lá. No começo, tentaram disfarçar e ser educados. Mas basicamente estavam dizendo que, como eu sofria de ansiedade, não merecia estar na festa. Naturalmente, fiquei chateada e comecei a discutir sobre como estavam sendo injustos e desrespeitosos. Foi quando minha mãe perdeu a paciência, sempre a primeira a defender minha irmã, e me disse que não era culpa deles eu ser uma idiota disfuncional com tantos problemas de saúde mental. E que, se eu quisesse estar lá, deveria ser normal, mas eu não era. E que não queriam que eu os humilhasse na frente de tantos convidados com meu jeito estranho. Depois disso, ela desligou o telefone e meu pai não disse uma palavra em minha defesa. Nem esperava, porque sempre foi assim na minha família. Minha mãe prefere minha irmã, provavelmente porque são muito parecidas. E meu pai é o tipo de homem sem palavra em casa. Tudo que minha mãe fala é o que vale. Se minha mãe acha que minha irmã merece ser tratada melhor do que eu, é assim que será. Desde criança eu sabia que minha mãe gostava mais da minha irmã. Talvez meu pai não quisesse que ela fosse tão abertamente parcial, mas ele nunca teve coragem de enfrentá-la. Então, nunca disse nada sobre o comportamento dela. Nem tentou me consolar. Então, eu não deveria me surpreender. Mas quando ele não disse nada dessa vez, fiquei irritada porque, alguns meses atrás, descobri por acidente que ele estava traindo minha mãe, e ele sabia que eu sabia. Achei que, pelo menos por causa disso, ele reconheceria que me devia algo pelo meu silêncio, já que eu estava guardando esse segredo por ele. O mínimo que poderia fazer era me defender. Mas nem assim ele o fez. Foi por isso que, depois dessa conversa, decidi dar uma lição na minha mãe de uma vez por todas. Pedi o endereço da festa para minha prima, enviei o local para a amante do meu pai e pedi que ela aparecesse no dia e revelasse o segredo deles. Não foi difícil convencê-la. Ela já estava bem chateada com ele nos últimos meses. E foi exatamente isso que aconteceu no dia da festa. Ela apareceu e contou para todos a verdade sobre o casamento dos meus pais, que era uma farsa completa, e que meu pai a traía intermitentemente havia 8 anos. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. Posso dar mais detalhes se precisarem, mas agora só quero saber se fiz a coisa certa ou não, porque minha família foi humilhada na frente de todos. Minha mãe xingou muito meu pai. Teve um ataque histérico na festa e precisou ser retirada à força para se acalmar. Depois, quando voltou para casa, também não deixou meu pai entrar. Então, ele tem ficado em um hotel. Meu pai obviamente sabe que só eu poderia ter armado isso. Ele me disse que estava muito desapontado com a forma como escolhi lidar com a situação. Que eu fui extremamente mesquinha e basicamente provei que minha mãe estava certa, porque acabei sim humilhando a família por vingança, usando sentimentos de outra pessoa apenas para feri-los por motivos pessoais, o que foi muito baixo. E agora eu me sinto estranha com isso. Então, sou a idiota por ter feito a amante do meu pai expor ele na festa de 25 anos de casamento dos meus pais porque não fui convidada? Edit. Para quem pediu mais informações, aqui está. Primeiro, a mulher com quem meu pai estava tendo um caso é a mãe de uma das minhas melhores amigas do ensino médio. Foi assim que meu pai a conheceu. Ele era quem ia às minhas reuniões de pais e mestres, porque minha mãe nunca se importou em fazer nada por mim. Para ela, tudo era sobre a minha irmã. Enfim, foi assim que eles começaram uma amizade e depois o caso. O pai da minha amiga tinha falecido quando ela era pequena, então pelo menos a mãe dela era solteira. Alguns meses atrás, eu tinha ido a um restaurante fora da cidade para um encontro, e foi lá que vi meu pai com ela. Quando estacionei o carro, vi o carro do meu pai. Dentro dele, os dois estavam se beijando. Eles se separaram quando me viram, mas já era tarde. Eu já tinha visto tudo. Obviamente, fiquei um pouco assustada no início, mas então a mãe da minha amiga me chamou para conversar e me explicou tudo. Basicamente, ela me contou que eles estavam juntos havia 8 anos e planejavam me contar depois que meu pai revelasse a minha mãe. Mas como eu já tinha descoberto,
era melhor que eu soubesse de toda a verdade. Ela foi quem me contou que meu pai não amava minha mãe de jeito nenhum. Mal conseguia suportar a presença dela. Só se casou porque as duas famílias os pressionaram quando minha mãe engravidou de mim durante o namoro. Aparentemente, ele sempre se arrependeu dessa decisão e planejava se divorciar depois de ajudar minha irmã a estabilizar a vida e o negócio. Originalmente, era para acontecer depois que minha irmã fosse para a faculdade. Mas como isso não aconteceu e ela ainda morava com eles, decidiram adiar um pouco. Mas, eventualmente, seria feito. E como eu já tinha descoberto, só pediram para eu guardar segredo. Então, foi assim que fiquei sabendo. Também me disseram que, quando o negócio da minha irmã começasse a decolar, meu pai falaria com minha mãe sobre o divórcio. E quando tudo estivesse finalizado, ele e a mãe da minha amiga se casariam. Dava para ver que a mãe da minha amiga era muito séria em relação ao meu pai, porque era ela quem fazia toda a conversa. Meu pai mal disse uma palavra, nem sequer confirmou com a cabeça. Eu aceitei guardar o segredo, mas deixei claro que, se alguém me perguntasse, eu não negaria nada. Felizmente, ninguém me perguntou nada em nenhum momento. Ninguém tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Mas, algumas semanas atrás, a mãe da minha amiga começou a me procurar, perguntando se meu pai tinha falado algo para minha mãe ou comigo. Eu não sou próxima dos meus pais, então não fazia ideia. Não podia ajudar em nada. Ela acabou me contando que meu pai estava ignorando as semanas. Ela não entendia nada, porque durante 8 anos ele prometeu que deixaria minha mãe depois que a filha mais nova estivesse encaminhada. E agora, com minha irmã já no negócio e na casa dos 20, não fazia sentido. Ela queria que ele falasse com minha mãe e iniciasse o processo, mas ele começou a tratá-la com silêncio, e ela estava confusa. Por isso, tentou falar comigo, já que eu era a única outra pessoa que sabia. Infelizmente, eu também não sabia de nada. Mas, a partir dessa conversa, percebi que ela não estava nada feliz com a situação. Então, quando entrei em contato e contei sobre a festa de aniversário de casamento, ela já estava bem magoada. Tecnicamente, eu aproveitei essa raiva para me vingar dos meus pais. Não vou negar isso. Mas também não a forcei a fazer nada. Só dei a ideia e ela agiu. Então, ela também teve responsabilidade. Enfim, foi assim que tudo aconteceu. Ah, e minha amiga não sabe de nada. A mãe dela pediu para eu não contar, porque achava que seria melhor vindo dela. E eu também acho mais apropriado que seja assim. Imagino que agora ela já deve ter contado, mas não tenho certeza. De qualquer forma, se ela não contar nos próximos dias, eu mesma vou contar. Olá pessoal, obrigada a todos que comentaram, seja positivo ou negativo. Antes de entrar na atualização, algumas coisas em minha defesa. Primeiro, muita gente criticou o fato de eu não ter contado nada à minha mãe sobre o caso, em vez disso, ter escolhido ajudar meu pai a encobrir. Sobre isso, quero dizer que não era eu encobrindo meu pai. Eu só estava ficando de fora. Além disso, minha mãe e eu nunca tivemos um bom relacionamento. Ela nunca gostou de mim. E por causa disso, até minha irmã também não gostava de mim. Ódio é sempre um comportamento aprendido, e ela aprendeu a me tratar mal por influência da minha mãe. Desde criança, minha irmã via que minha mãe nunca me dava importância e sempre gritava comigo por algum motivo qualquer. Então, ela achava que podia me tratar do mesmo jeito. Claro que eu não aceitava desaforo da minha irmã mais nova. Então respondia. Isso acabava em brigas, e foi assim que ela começou a me odiar. E minha mãe nunca se importou com isso também. Então, por que eu deveria me importar com essa mulher? Essa mulher que nunca ligou para a própria filha mais velha e sempre a tratou mal? Não acho que fiz algo errado em guardar esse segredo dela. E mesmo que tenha sido errado, sinceramente não me importo, porque sinto que ela mereceu. Não me importo com o que os outros pensam. Isso é apenas karma, simples assim. Agora, sobre a situação na festa, eu concordo que fui eu quem criou tudo. A namorada do meu pai nunca teria descoberto o endereço se eu não tivesse enviado. Então, sim, tive um papel enorme nisso. Mas, de novo, não foi inteiramente culpa minha. Ela quis ir. Ela quis aparecer e causar a cena. Tudo que eu fiz foi fornecer o meio. Eu não a forcei. E indo mais atrás, eu também não forcei meu pai a ter um caso. Se ele estava preso em um casamento infeliz e não amava minha mãe, não fui eu que o obriguei a trair. Nem fui eu quem o obrigou a ignorar a amante e virar ela contra ele. Então, sim, eu tive uma grande participação nisso. Mas acho muito estúpido me culparem por tudo. Além disso, foram eles que sempre me trataram mal. Por que eu deveria me sentir culpada por trazer um pouco de karma para eles? Sempre tentei ser uma boa filha. Sempre tentei ser alguém de quem eles tivessem orgulho. E nunca foi suficiente. Eu sei que nunca será. Eles nunca me valorizaram. Então, não me sinto mal por nada do que fiz. Sim, pode ter sido humilhante para eles, mas não me importo.
Também foi muito insultante para mim quando disseram que eu era uma fracassada disfuncional. Principalmente porque isso nem é verdade. Eu realmente luto contra a ansiedade. Não sou boa com multidões, fico um pouco estranha, mas não acho que isso seja motivo de humilhação como eles insinuaram. Sobre a parte do fracasso, eu nem sei de onde tiraram isso. Até onde sei, sou uma pessoa normal e relativamente bem-sucedida para minha idade. Tenho um emprego estável, que eu amo, e que paga bem. Não dependo financeiramente dos meus pais, não que eles ajudariam se eu precisasse, e sou totalmente independente. Aos 24 anos, acho que isso já é o suficiente. Então, não sei a quem minha mãe achou que estava chamando de fracasso. Talvez eu não tenha um negócio como minha irmã, mas também não tenho pais que me bancariam se eu quisesse abrir algo. Essa é uma grande diferença. Agora, sobre o que está acontecendo no momento, só tenho falado com minha prima sobre a situação da família, já que obviamente meus pais não estão falando comigo. Ela é filha da minha tia, irmã mais velha do meu pai. E claro, minha tia sabe de tudo, então minha prima também sabe. Ela tem 21 anos e estuda em uma faculdade perto de casa. Enfim, minha prima me contou que, ontem à noite, meu pai se mudou temporariamente para a casa delas, porque não podia ficar em hotel para sempre e não sabia quanto tempo mais minha mãe o manteria fora. Então, ele está morando lá agora. E claramente minha mãe ainda está muito brava com ele, com razão. Eu não a culpo. Se fosse eu, provavelmente estaria pensando em divórcio agora. Mas, segundo minha prima, minha mãe ainda não cogitou isso. Pelo menos não oficialmente. Aparentemente, meu pai está tentando reconquistá-la e minha mãe só está com raiva, descontando nele, mas não falou em divórcio ainda. Ela apenas o xinga toda vez que conversam ao telefone. Está descarregando toda a frustração nele. Mas acho que ela não tem intenção de deixá-lo. É uma situação bem confusa e ninguém sabe como vai acabar. Menos ainda eu, porque não entendo como, depois de tudo, minha mãe ainda pensa em ficar com ele. Mas, enfim, essa é uma decisão dela, não minha. Também falei com minha amiga, a filha da amante. E pelo visto, ela não sabia de nada. Então, contei toda a verdade. Não escondi detalhes. E depois pedi desculpas por não ter contado antes, porque eu não sabia como falar e também não queria me meter. Ela disse que entendia, mas ficou em choque, o que já era esperado. Então, desliguei e deixei ela processar tudo. Não sabia o que mais fazer. Pelo menos, agora isso saiu do caminho. Contei para ela e agora ela pode confrontar a própria mãe. Eu até me sinto mal pela bagunça em que todos estão agora, mas acho que já guardei segredos demais. Não preciso mais carregar isso. Eu tentei ficar de fora, mas isso não me levou a lugar nenhum. Agora só estou sendo honesta e contando a todos o que precisam saber. Se isso for ruim para eles, não é problema meu. Acabei com isso. Então, várias coisas aconteceram nas últimas 2 semanas, desde que fiz minha última atualização. Aparentemente, meus pais estão caminhando para o divórcio agora. Demorou um pouco, mas minha mãe finalmente decidiu pedir o divórcio e conversou com meu pai sobre isso. Ela disse que simplesmente não conseguia mais continuar, que depois de descobrir que foi traída por 8 anos, não poderia fingir que tudo estava bem e seguir a vida ao lado dele. Meu pai ficou arrasado, o que é estranho, porque, segundo a amante, ele nunca amou minha mãe. Sempre se sentiu preso e só se casou porque ela engravidou de mim. Mas minha prima me contou que, no dia em que minha mãe disse a ele que pediria o divórcio, meu pai literalmente desabou em lágrimas. Ele implorou para ela não fazer isso. Prometeu terapia de casal, prometeu que deixaria ela vasculhar o celular dele, que se manteria honesto, todas aquelas promessas vazias. E pediu repetidamente para ela não deixá-lo. Eu não consigo entender como alguém pode trair por 8 anos, enganar outra mulher com falsas promessas e ainda esperar que a esposa continue ao seu lado. Eu sempre odiei minha mãe, mas agora acho que desgosto ainda mais do meu pai. Essa família é um verdadeiro desastre, e não é algo do qual eu queira fazer parte. A única coisa boa do que eu fiz foi que, pelo menos, agora minha mãe vai deixar meu pai, algo que deveria ter acontecido há muito tempo. Minha irmã não está mais falando com ele também. Mesmo ele sendo quem financiava o negócio dela, ela não parece preocupada, porque sei que minha mãe vai pedir pensão. E claro, minha irmã vai simplesmente depender da minha mãe depois disso. Enfim, essa é a situação dos meus pais, e tenho certeza de que eles me culpam por tudo. Não sei quanto a minha mãe, mas meu pai tem reclamado, dizendo que eu destruí a família, que arruinei a vida dele desde antes de nascer. Minha tia, irmã mais velha dele, tentou acalmá-lo, mas ele continua surtando, falando coisas horríveis sobre mim, como se tudo fosse culpa minha. Minha prima disse que ele anda agindo de forma perturbada e que minha tia está considerando expulsá-lo, porque não consegue lidar com tanta negatividade dentro de casa. Então, ele pode ser colocado para fora em breve, e aí vai estar em apuros, porque não pode voltar para casa, já que minha mãe continua lá. De qualquer forma,
Estou feliz que minha mãe esteja escolhendo deixá-lo. Ela não é uma boa pessoa de forma alguma, mas ele merece isso. Agora, sobre a amante do meu pai, falei com minha amiga, a filha dela, e, felizmente, ela não ficou muito brava comigo. No começo, ficou um pouco chateada por eu não ter contado logo, já que somos amigas. Mas expliquei que achei que não seria apropriado vindo de mim e que eu não queria me envolver. Depois de muito pedir desculpas, ela disse que estava tudo bem, que estava feliz por eu finalmente ter contado o que ela precisava saber. Recentemente, ela me contou que falou com a mãe dela sobre isso. Ela, obviamente, ficou arrasada, porque sabia que o que eles tinham acabou. Depois da cena na festa de aniversário, meu pai nunca mais falou com ela. Poucos dias depois, bloqueou ela em tudo. Ela não conseguiu achar nenhuma forma de entrar em contato. Então, acabou desistindo, porque percebeu que ele estava enganando esse tempo todo e nunca teve intenção de deixar a esposa para ficar com ela. Minha amiga disse que estava muito chateada com a mãe. Ela tentou brigar com ela, mas como ela está tão miserável ultimamente, ela não conseguiu. Acabou consolando ela. Ela aprendeu a lição, da forma mais dura possível. Mas é isso que acontece quando alguém se envolve com homens casados. Não sinto muita pena dela. Nem minha amiga sente, mas ela cuida dela porque tem medo que ela faça alguma besteira. Ela até agradeceu a mim, porque, do contrário, nunca teria descoberto. Ela mesma não tinha intenção de contar, com medo de que ela pensasse mal dela. Mas, no fim das contas, somos todos humanos e todos erramos. Alguns erros são apenas maiores do que outros. E os erros dos nossos pais são muito maiores do que imaginávamos. Isso é ainda mais difícil de lidar. Eu só estou feliz de não estar falando com meus pais. Não quero ter nada a ver com elas. Mas espero que as coisas deem certo para minha amiga e a mãe dela. Porque, ao contrário dos meus pais, pelo menos elas têm proximidade. Sei que ela se sente traída agora, e com razão, mas espero que elas consigam superar. Então é isso por enquanto. Faz um mês desde minha última atualização, e muita coisa aconteceu. Minha prima me contou que, algumas semanas atrás, pouco depois da última atualização, a mãe dela finalmente pediu para meu pai sair da casa, porque ele estava perdendo a paciência por qualquer coisa, gritando com todo mundo. Esse tipo de comportamento não seria tolerado ali. Ela até ofereceu para deixá-lo ficar alguns dias, até achar um lugar. Mas meu pai é muito orgulhoso. Então, no momento em que foi repreendido pelo comportamento dele, que realmente era inaceitável, ele saiu batendo porta, sem nem agradecer por terem acolhido ele. Nem se despediu da família, mesmo depois de tudo que fizeram por ele durante esse tempo. Depois disso, como ele tinha se mudado, minha prima não sabia o que estava acontecendo, já que não havia mais contato. Mas, alguns dias atrás, ele voltou chorando, praticamente implorando para minha tia deixá-lo ficar de novo, porque, mesmo tendo conseguido um apartamento, não conseguia viver sozinho. Ele estava miserável, com medo de entrar em depressão profunda da qual não conseguiria sair. Ele prometeu melhorar. Disse que não teria mais explosões de raiva. Minha tia acabou cedendo, e agora ele está morando lá novamente. Minha prima me contou que ele está no processo de divórcio e que está sendo bem feio, porque não concorda com os termos da petição. Então provavelmente haverá muita negociação até chegarem a um acordo. E todos sabem como esses processos costumam ser, nada bonitos, às vezes longos e desgastantes. Pelo que sei, minha mãe pediu uma pensão absurda. Meu pai não aceitou. Então agora eles estão indo para mediação com advogados. Ninguém sabe como vai terminar. Mas não acho que minha mãe vá ceder. Estou curiosa pelo tipo de fofoca que ainda vou ouvir disso tudo. No momento, sei que tanto meus pais quanto minha irmã me odeiam. Mas isso não me afeta. Sempre foi assim minha vida inteira. Meu pai já vinha reclamando de mim o tempo todo. E recentemente, descobri que até minha mãe e minha irmã andam falando mal de mim para qualquer um que dê ouvidos. Muitos parentes entraram em contato, dizendo que o que fiz foi errado, que machuquei minha família, que deveria pedir desculpas, porque todos estão miseráveis agora. É irônico. Esperam que eu peça desculpas por ter contado a verdade. Mas, quando fui maltratada por anos, isso nunca pareceu errado para eles. Não era segredo nenhum que minha mãe não gostava de mim e me tratava mal, enquanto meu pai nunca dizia nada. Naquela época, ninguém quis se meter. Mas agora, de repente, todos querem dar opinião, querem interferir na nossa vida e falar sobre certo e errado. É engraçado, de certa forma. Mas, tanto faz. Não me interesso pelo que eles têm a dizer. Estou apenas feliz por ter feito o que fiz. Minha família merecia isso há muito tempo. Agora todos podem ver quem são os verdadeiros fracassados disfuncionais. Oi, já faz alguns meses desde minha última atualização e recentemente descobri, através da minha prima, que o divórcio dos meus pais finalmente saiu. Resumindo, meu pai lutou bastante e conseguiu reduzir o valor da pensão para algo normal,
mas ainda assim é bem alto para ele. Só que não sei se vai ser suficiente para minha mãe e minha irmã, porque não é o mesmo padrão de vida a que estavam acostumadas. Então, minha irmã talvez finalmente precise arrumar um emprego de verdade, já que não acho que minha mãe vá conseguir sustentar sozinha o estilo de vida delas e ainda bancar o negócio da minha irmã com esse dinheiro. De qualquer forma, estou bem satisfeita com o resultado, porque ninguém saiu feliz. Eu queria dar uma lição neles, e acho que consegui. Não tenho nenhum arrependimento sobre nada disso. Estou muito feliz. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.